E aí, alunos de oceanografia, essa é a última parte da aula 1, onde a gente vem tratando de assuntos transversais à oceanografia. Eu já falei para vocês, numa aula anterior, sobre a importância dos oceanos como via de transporte. Mas faltou ainda dar um panorama atual do que é o transporte marítimo nos dias de hoje, a sua importância e os seus impactos ambientais, que não são pequenos. Vamos lá! Então, vamos começar tratando esse assunto numa escala bem regional. E eu poderia começar dizendo que o Porto de Cabedelo gera empregos, gera receitas e é muito importante para Cabedelo, mas vai um pouco mais além disso. Eu coletei aqui alguns números para mostrar para vocês do que eu estou falando. Vamos começar pela cidade de João Pessoa, que tem uma população de 800.323 habitantes em 2018 e um PIB de 19,7 bilhões de reais. O PIB per capita ficaria então algo em torno de 24.615 blá 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 reais. Campina Grande, a segunda maior cidade, também o segundo maior PIB, 409 mil e alguma coisa habitantes, 8,6 bilhões, e o PIB per capita fica em quase 21 mil reais. Lembrando que PIB é uma receita anual, então são 20 mil, quase 21 mil reais por pessoa por ano. E vamos lá para Cabedelo, com apenas 66, quase 67 mil habitantes, tem um PIB de 2,9 bilhões e um PIB per capita de 43, quase 43.500 reais por pessoa por ano. E eu fico pensando, puxa, Cabedelo deveria ser uma Suíça na Paraíba. O PIB per capita é quase o dobro do que o de João Pessoa. Mas, na verdade, não é bem assim. Vamos dar uma olhada na última coluna no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. João Pessoa tem 0,763, Campina tem 0,720 e Cabedelo 0,748. Então, isso coloca a Cabedelo em segundo lugar no IDH da Paraíba. Mas, por que não é o primeiro? Não sei, alguém deve descobrir. Mas eu não tenho dúvida que o Porto de Cabedelo impacta muito positivamente esses resultados. E como que isso é possível? Bem, basta dar uma olhada lá no porto propriamente. Boa parte da energia que o Estado consome, ou essa região do Estado consome, passa por Cabedelo. São óleos, combustíveis, gasolina e também petcock, o combustível da indústria pesada que tem na Paraíba. As cimenteiras, que não são poucas, olarias, fábrica de porcelana, papeleiras e tecelagens, todas elas usam o petcock. Para quem não conhece, o petcock é um resíduo do refino do petróleo. Ele é transportado por navios até o porto de Cabedelo e então distribuído. Ele se tornou tão importante que a quantidade de petcock não cabia mais nos armazéns ou nos pátios do porto de Cabedelo. E hoje ele é estocado na altura da Praia do Poço, junto ao manguezal, ao céu aberto e operado por uma empresa privada. E só mais um detalhe, essa área era o antigo lixão de Cabedelo. Voltando à imagem anterior, a gente vê na extremidade esquerda o porto pesqueiro, que atende tanto a pesca industrial quanto a pesca artesanal, e logo em seguida silos que melhoram a segurança alimentar aqui da região. E lá no extremo, já juntinho da praia, tem um outro silo, na realidade um moinho, que também contribui para a segurança alimentar do estado. Aqui também a gente vê tanques de combustíveis, e aí existem alguns problemas, a distância dos tanques para as habitações, em alguns casos, é muito pequena, às vezes só 25 metros, e também vemos, bem no meio da imagem, um patrimônio histórico e cultural muito importante, de valor inestimável, que é a Fortaleza de Santa Catarina.
Se você ainda não conhece, quando acabar a pandemia, eu recomendo, vale a pena visitar esse local. Vamos mudar um pouco a escala da nossa análise. Vamos falar agora um pouco do Brasil. Aí nessa tabelinha vocês estão vendo os principais produtos exportados pelo Brasil em 2019. Soja, petróleo, ferro, milho, celulose, etc. Todos esses valores na casa dos milhões de toneladas. E no ferro, em particular, centenas de milhões de toneladas. Todos esses produtos, pelo menos na quase sua totalidade, são exportados por meio marítimo. Então, caros alunos, para que essa soja toda produzida no Brasil chegue aos seus compradores lá em outros países, seriam necessários mais de 1.600 embarques em navios de aproximadamente 200 metros de comprimento e que levariam 50 mil toneladas em cada viagem. É muita demanda por navio. Já o minério de ferro é transportado muitas vezes numa frota de navios gigantes, entre os maiores do mundo, como esse aqui, o Stellar Banner, que teve um trágico fim aqui nas costas do Brasil. No tempo de vida dos navios, era um navio novinho em folha, tinha apenas 4 anos de construção e media 340 metros. E quando ele estava saindo de São Luís, no Maranhão, carregado de minério de ferro, apresentou falhas estruturais. E o comandante, para evitar o naufrágio, encalhou o navio em um banco de areia. E lá ele ficou por meses até que fosse tomada a decisão final de afundar o navio. E não sem antes esvaziar os tanques de combustível e a carga, como determina a lei internacional. Mas mesmo assim, é uma pena. Aí foram perdidas dezenas de milhares de toneladas de aço que deveriam ser ao menos recicladas. Isso é o resultado de uma lógica comercial que não leva em conta o custo ambiental na produção destes bens. Do que eu estou falando? Quantos hectares de florestas foram destruídos para minerar o ferro necessário para a construção desse navio? E o carvão e os outros minerais para fazer a liga de aço? Esses valores não entram nas planilhas, somente quanto custa rebocar, consertar e quanto o seguro paga. E a decisão comercial é que é mais barato jogar o navio inteiro fora como se fosse um lenço de papel. E isso me faz pensar no que poderá acontecer com essa gigante frota de gigantes, onde todos os navios estão parados há meses por conta do Covid-19. Será que as empresas vão aguentar? E se elas não aguentarem, vai ser mais barato afundar toda a frota? Vamos abrir agora totalmente o zoom em nossa análise. E a gente vai começar isso fazendo uma análise também desse gráfico que mostra quem precisa de navio, ou melhor, que produtos precisam mais de navio. E os dados são bastante impressionantes. A gente vê a primeira coluna ali, por exemplo, óleo cru, petróleo. Quase metade da produção mundial de petróleo é transportada por navio. Em segundo lugar vem minério de ferro. Mais de 40% do minério de ferro é transportado por navio. Um pouco menos de 40% seriam os grãos de soja. E depois vem a bauxita, derivados de ferro, depois alumínio, derivados de petróleo, gás liquefeito de petróleo, grãos em geral, e carvão, e por último, gás natural. Por aqui vocês já devem ter concluído que a frota necessária para transportar todas essas commodities deve ser muito grande. E a gente vai ver daqui a pouco. Mas não só isso, os navios também estão ficando cada vez maiores por uma questão de economia de combustível. Aí vocês podem perguntar, mas professor, um navio maior não consome mais combustível? Sim, mas existe uma lógica aí que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não saberia explicar para vocês o que está acontecendo em termos da física, mas a matemática é muito simples. Veja só ali o consumo da moto, do ônibus e os resultados finais.
A conclusão é inevitável. Andar de ônibus consome menos petróleo. E eu poderia ter usado trens e caminhões como exemplos e obter o mesmo resultado. Assim, 2 navios de 200 metros vão consumir mais combustível do que um navio de 400 metros. E então se constroem navios cada vez maiores. Aqui vocês estão vendo exemplos de alguns dos maiores navios que já foram construídos. O primeiro deles, inclusive, já saiu de operação. E vocês estão vendo também que são diferentes tipos de navios. Para transporte de carga seca, de containers, de petróleo, de minério de ferro, de passageiros e até tem um porta-aviões ali no final. Agora imagine que você é marinheiro e arranjou um emprego num navio desses. Você está lá em cima junto com o comandante e ele te pede, vai lá na frente e vê se a âncora está no lugar. Você vai, olha e volta e aí você já andou 1 quilômetro. Navios como esses não podem parar em qualquer porto. Muitas vezes são construídos atracadouros em mar aberto para receber esses gigantes. E o problema de ter esses gigantes navegando por aí é que quando acontecem problemas, os problemas também são gigantes. Lembrando o caso Exxon Valdez, que aconteceu no Alasca há 30 anos atrás, onde o ambiente muito frágil foi fortemente impactado e até hoje não se recuperou completamente. E aí vamos continuar a nossa investigação para ver se a gente descobre o quão intensiva é a utilização do transporte marítimo. E o melhor lugar para a gente saber essas coisas, de novo, é a ONU, onde existe uma divisão que publica uma revisão anual sobre o transporte marítimo mundial. E eu vou usar os dados de 2018. E uma das informações centrais desse documento é justamente esse gráfico, a evolução do volume de carga, ou melhor, da tonelagem de carga, de 1980 até 2017. E o que a gente vê é uma tendência contínua, ou uma pequena interrupção ali em 2009, de crescimento. E, infelizmente, a gente vê também que o consumo de petróleo, ou o transporte de petróleo, pelo menos, vem aumentando. Apesar das advertências já quase desesperadas de toda a ciência, nós não paramos de consumir petróleo. No mais, o que salta aos olhos é que num período de menos de 40 anos, o volume de carga transportada por navio praticamente triplicou. Passou de 4 bilhões, está chegando já na casa dos 12 bilhões de toneladas. E os tipos de carga que mais cresceram foi o carga seca, que pode ser minerais e grãos, e o de manufaturados, que são transportados em containers. São os produtos da China sendo distribuídos pelo mundo. E então chegamos ao tamanho da frota necessário para transportar esses 12 bilhões de toneladas por ano. São 90.715 navios maiores do que 500 toneladas. Todavia, desses mais de 90 mil navios, somente 57 mil estão envolvidos mais diretamente no transporte de cargas internacionais. E isso é fácil de entender. Seriam necessários 110 navios como esse aí da foto para transportar o equivalente ao que um navio de 250 metros transporta. E pela lógica da economia de combustível que nós vimos anteriormente, navios maiores significam frete mais barato. E, ufa, acho que em menos de 15 minutos conseguimos ter um raio-x grosseiro, sim, mas um raio-x do transporte marítimo no mundo. Vamos agora ver o que isso significa para o meio ambiente. E o nosso trabalho deve ser facilitado porque muitos pesquisadores ao redor do mundo vêm trabalhando sobre esse assunto. O professor Tony Walker, parece até nome de personagem de filme de ação, né? Mas ele trabalha na Dalhousie University, na cidade de Halifax, no Canadá. Ele e sua equipe publicaram um capítulo de livro em 2017 com o seguinte título: Environmental Effects of Marine Transportation. O nome do livro está aí na tela, World Seas and Environmental Evaluation, caso você queira consultar.
A maior parte do que eu vou falar agora são informações do professor Walker ou citadas por ele nesse livro. E esse autor inicia seu capítulo listando quais são os 10 maiores problemas ambientais em relação ao transporte marítimo. E nós vamos tentar manter essa sequência. E o primeiro assunto que o professor Walker trata no livro, como vocês já deviam estar imaginando a essas alturas, é a poluição do ar. Afinal, o transporte de 12 bilhões de toneladas de mercadorias não é feito em navios a vela, e sim por navios com motores enormes e que consomem um combustível geralmente mais barato e, por isso mesmo, menos refinado e com muitos contaminantes. Enfim, um motor sujão que emite grandes quantidades de óxidos de enxofre e de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono e fuligem. Os valores nem surpreendem muito mais, afinal, ao longo deste vídeo, estamos sempre falando de milhões e às vezes bilhões de toneladas. Só que agora ele trata de poluentes lançados na atmosfera. Os motores dos navios somam algo entre 10 e 15% de todos os óxidos de enxofre e nitrogênio de origem antropogênicos. Esses gases são responsáveis, por exemplo, pela chuva ácida, que é um grande inimigo dos anfíbios e que já destruiu florestas na Europa. Dissolve o mármore de monumentos históricos e contribui muito para a acidificação dos oceanos. Em 2016, a Agência Americana de Proteção Ambiental publicou um relatório sobre milhares de casos de câncer do pulmão e doenças cardiorrespiratórias de pessoas que moram próximas ou trabalham na região portuária. E sim, não podemos esquecer os portos, que utilizam motores a diesel de forma intensiva. São caminhões, gruas, guinchos, etc. E não existe muita informação a respeito. Mas Walker indicou ali o Porto de Barcelona, que em 2008 emitiu 331 mil toneladas de gás carbônico. Eu sei que é difícil assimilar esses números, mas um pouco disso é pela falta de alguma referência. Talvez até por esse motivo, professores e alunos de uma escola na Inglaterra construíram esse cubo que você está vendo aí. Ele representa o volume de 1 tonelada de gás carbônico a 1 atmosfera de pressão. E agora, você conseguiria imaginar 961 milhões de cubos iguais a esse empilhados? Difícil, né? Mas essa é a quantidade de gás carbônico que os navios emitiram em 2012. Agora imagine essa pilha multiplicada por 8 para chegarmos no volume acumulado até 2020. Uau! Agora vamos falar um pouco sobre a questão da água de lastro nos navios e sua relação com espécies invasoras. Navios de médio e grande porte não podem navegar completamente vazios. Isso comprometeria o equilíbrio e a integridade estrutural do casco. Por isso, a bordo desses navios cargueiros sempre tem um mestre de carga, um profissional muito importante que tem a responsabilidade de controlar as operações de carga e descarga e equilibrar o navio em diferentes condições do mar. Esse é um trabalho muito sensível, o que pode ter dado errado com o Stellar Banner, aquele navio que afundou no Maranhão recentemente. Vamos usar como exemplo um daqueles gigantes que transportam minério de ferro. Quando um navio desses chega na China, à medida que a carga vai saindo do navio, o mestre de carga vai bombeando água do porto para os tanques de lastro, impedindo que o navio tombe ou, na pior das hipóteses, que o casco rache ao meio. Na água que o mestre vai bombeando para dentro do navio, vai junto uma comunidade de plâncton, aquela que está vivendo ali naquelas águas do porto ou estuário. Aí vão incluídos cistos, ovos e larvas de organismos maiores, que passam só uma fase da vida no plâncton. Aí o navio volta para o Brasil sem carga, mas com uma comunidade de plâncton nos tanques de lastro. Quando chegar no Brasil e começar o embarque da carga, o mestre vai começar a esvaziar os tanques de lastro. E nessa água vai estar uma comunidade de espécies que veio importada lá da China e que podem se dar muito bem no ambiente novo. A seguir vamos ver um desfile das 10 espécies mais perigosas, isso na visão da Organização Marítima Internacional. Eu não sei porque a OMI elegeu 10
quando na verdade são muito mais. Muitas dessas espécies estão também na lista das 100 mais perigosas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. Espécies invasoras podem produzir uma série de efeitos nefastos no meio ambiente, na saúde humana e em economias locais. O bacilo da cólera já produziu várias pandemias nos últimos 200 anos, chegando nos Estados Unidos e na América Latina no lastro de navios que saíram da Ásia. E agora é um risco permanente. Esse quitinóforo, Minimiopsis laide, é originário da América do Norte. Chegou no Mar Negro e se multiplicou tanto que consumiu todos os ovos e larvas de uma anchova local, deixando os pescadores sem nada. De outras feitas, os efeitos das espécies invasoras se alastram nos ecossistemas através de cascatas tróficas, provocando a extinção de muitas espécies no caminho. Algumas espécies do plâncton, como esse ciliado Mesodinium rubrum, podem produzir marés vermelhas que impactam a pesca, a aquacultura e o turismo. E os ecossistemas podem levar meses e até anos para se recuperar. Para não estender muito esse vídeo, eu vou pular alguns dos impactos da navegação. Como eu falei antes, eu pretendia falar ainda sobre o petróleo, mas vai ficar para um próximo vídeo, porque esse aqui já ficou meio longo. Daí eu vou falar também sobre os vazamentos de petróleo nos oceanos, que eram dos itens listados aqui mais no começo. Para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre os portos e seus impactos. Já vimos que as emissões de gás carbônico dos portos podem ser muito altas, que a poluição do ar pode afetar a saúde de trabalhadores dos portos e da vizinhança, mas os impactos não param aí. O primeiro impacto, na realidade, é na implantação do porto, é quando acontece a destruição de habitats. Lógico, quanto maior o porto, maior a destruição, e por isso os portos do primeiro mundo, para onde os navios vão, são os mais devastados. Mas isso é um problema da implantação do porto. A operação também gera problemas. Fumaça e ruído fora d'água, contaminação por diversos tipos de resíduos nas águas e sedimentos. Pode ser óleo das máquinas, dos navios ou derrame de carga seca, ocorre aqui também com muita frequência. Isso pode criar áreas estéreis que se expandem pelas adjacências. O sedimento do fundo e a água podem se tornar tóxicas, eliminando toda a possibilidade da vida aquática prosperar, principalmente se a circulação de água for limitada. A presença de terminais de petróleo e derivados, bem como de produtos tóxicos, pode colocar a vizinhança em risco permanente. É bom a gente não esquecer de Tianjin, na China, que sofreu uma explosão no dia 12 de agosto de 2015, matando centenas de pessoas. E para terminar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês o porto de Hamburg, talvez um dos maiores do mundo. Vocês vão perceber a extensão, a área que foi tomada para a formação do porto e também como é organizado o espaço dos canais. Anexado ao porto de Hamburg, nós temos essa fábrica de aviões, é uma fábrica da Airbus. Aí se fabricava o Airbus 380, o maior avião comercial que já voou, acho que já pararam de fabricar inclusive. E logo mais à frente a gente vai ver um canal que era utilizado para a construção de navios. E também um outro canal que vai levar ao terminal de óleo e gás. Bem em frente, aquelas bolinhas brancas são produtos químicos perigosos, ficam em um lugar separado. Bem em frente tem um terminal de containers com alguns navios ali, dos dois lados do canal são containers. Terminal ferroviário que ocupa bastante espaço também. Bem em frente temos um terminal para granéis sólidos, carvão, minério de ferro ou outros minerais.
E ali naquele pátio triangular é para exportação de automóveis. Ali tem Audis, Porsches e Mercedes esperando embarque. Do lado direito é mais containers. E aí o canal principal para a área de gás e óleo. É enorme, boa parte da energia que toca a Alemanha passa aí pelo porto de Hamburg. Alguns navios gigantes aportados por ali. As áreas de atracação são enormes, cabe qualquer navio. Aquela pequena ilhota ali na frente é para vários serviços navais, de porto também, construção de pequenos navios, de barcaças, podem ser rebocadores, podem ser iates. Aí um outro canal, aí para grãos, soja, milho, seja o que for. Estou vendo alguns silos ali. Mais um terminal de trens, muito grande ali, muitos trens estacionados. Mais um pedaço de óleo e gás. Aquele V ali em frente também é um pátio para automóveis e carga mista. Navios contêineres atracados. Ali um pátio cheio de automóveis. E vamos pegar uns canais mais antigos, utilizados para carga mista, onde tem um terminal ferroviário e um canal que parece que precisa ser dragado, né? Parece que não é mais utilizado. Algumas estruturas eu não reconheço a função, não sei para que servem, provavelmente carga mista também, como esses canais que a gente está vendo aí em frente. E a gente vai chegando na extremidade oriental do porto. Do outro lado do rio Elba tem uma pequena fazenda de aquacultura. Aí uma área rural de Hamburg, mais uma fazenda de aquacultura, outras áreas de construção naval, alguns terminais que eu não reconheço também. Já estamos chegando no centro da cidade praticamente. Terminais de carga mista, diques secos para reparos, consertos. Uma poluição caindo no rio Elba ali. Também existe um terminal para passageiros, porque Hamburgo recebe grandes navios de cruzeiro. Ali um navio gigante sendo construído. Mais um terminal de containers. Provavelmente produtos químicos aí nessa pontinha. Mais containers, produtos manufaturados que são importados ou importados. E aí, de novo, o terminal de produtos perigosos. E chegamos ao fim do nosso sobrevoo. Até o próximo vídeo, pessoal.